Olá, amigos. Muitas vezes as pessoas falam: você precisa ter muita fé. Tenha fé que tudo vai dar certo. Amigos, que fé é essa? Nem sempre as pessoas definem o que elas querem dizer quando recomendam que a gente tenha fé. Mas nós sabemos que a Bíblia coloca como pressuposto para sermos filhos de Deus, nós termos fé. E novamente faço a pergunta: que fé? Fé em Deus? Pois é, amigos, a fé em Deus até o diabo tem. Conforme Tiago diz: crês tu que Deus é um só? Até os demônios creem e tremem. Quer dizer, eles reconhecem que Deus é um só. Eles sabem que não existem muitos deuses. Então, qual é a fé? A fé é a fé no Deus triuno. A fé é fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A fé é a confiança que somos salvos unicamente por aquilo que Jesus fez e não por aquilo que nós mesmos praticamos. No Evangelho desse fim de semana, nós temos o episódio de que Jesus acalma uma tempestade. Depois de fazer o milagre da multiplicação dos pães, Jesus se retirou para orar e ordenou que os discípulos atravessassem o lago da Galileia. Eram aproximadamente 12 quilômetros de distância que eles tinham que atravessar. Hoje, como nós temos as embarcações, os barcos, seria bem fácil, mas naquele tempo era bem difícil. E aí os discípulos foram. E quando estavam mais ou menos no meio do mar, veio uma forte tempestade e eles não conseguiam avançar. Inclusive estavam correndo o perigo de naufragarem. E no meio desse tumulto, nessa luta, de repente eles enxergam um vulto em cima do lago. Pensaram que era um fantasma. E finalmente desconfiaram que era Jesus. E aí Pedro pergunta: se és tu, Senhor, ordena que eu vá ao teu encontro em cima da água, andando assim como o Senhor está andando. E Jesus consentiu. E o Pedro foi. Mas andando um pedaço afastado do barco, ele olhou, reparou as ondas enormes, o vento forte. Ficou com medo e começou a afundar. E quando estava afundando, ele desesperadamente grita: Senhor, salva-me! E Jesus prontamente estendeu a mão e salvou Pedro. E ambos subiram em cima do barco. Jesus ainda repreendeu Pedro, dizendo: homem de pequena fé. E quando Jesus havia subido no barco, tudo se acalmou, a tempestade passou. E então os outros discípulos disseram: de fato, você é o Filho de Deus. Aqui nós temos a fé correta. Ter fé que Jesus é o Filho de Deus. É confiança total naquilo que Deus revela na sua palavra. É um apego ao Deus triuno. Vejam bem, nós temos o Pedro. Nós podemos dizer, ele teve fé, e de fato teve uma fé oscilante.
Quando Jesus diz, olha Pedro, você pode vir andando em cima da água, ele confiou, ele acreditou que Jesus tinha esse poder. Mas quando ele viu as ondas enormes e o vento forte, ele não mais confiou nas palavras de Jesus. Por isso, Jesus disse, homem de pequena fé, porque ele vacilou no momento mais importante. Amigos, assim é a nossa fé como filhos de Deus. Tem momentos em que nós confiamos plenamente nas promessas de Deus em sua palavra, mas tem também aqueles momentos em que nós vacilamos. Por isso, amigos, nós precisamos sempre alimentar essa fé com a palavra e participar da Santa Ceia, para nós não vacilarmos como Pedro vacilou. Que Deus conceda que todos nós tenhamos confiança plena em nosso Deus amoroso e especialmente confiemos que Jesus é o nosso Salvador, que Ele pagou todo o nosso pecado e por isso nós temos acesso ao nosso Pai Celestial. Que Deus conceda essa fé a cada um de nós. Amém.